acrescentar a tua presença na vida do seu filho, que ele traga tudo aquilo que o Senhor já tem reservado para nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir nessa tarde. E quando teu filho estiver ministrando a santa e poderosa palavra, que teu Espírito Santo continua tendo toda a liberdade, Senhor. Entrego essa oração desde agora, te agradecendo, em nome do seu filho amado Jesus, e as palmas são do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Primeiro, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Um dia, uma alegria por estar na presença de Deus, buscando mais e mais da presença do Senhor. Participando de um culto de Santa Ceia. Glória a Deus. Uma palavra que está em Marcos, capítulo de número 5. Aleluia. Deus maravilhoso. Palavra maravilhosa, tanto louvor. Deus falando com nós desde o início. Glória a Deus, aleluia. Jesus foi vendido por dinheiro, mas ele nos comprou por sangue. Glória a Deus, aleluia. Jesus da glória. Oh, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra já foi pregada. A primeira vez eu ouvi a pastora pregar nesse ano e ela falou fundo ao meu coração. Aleluia. E outra vez o irmão pregou lá na igreja. Eu não quero repetir, quero que Deus me use. Aleluia. De uma forma diferente a palavra em vida e ela será nova. É verdade. Glória a Deus. A filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra: E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que saia e viva. E foi com ele. E o seguia uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes quem lhe tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deste mal. Aleluia. Tu és Estando ele maravilhoso. ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, por que pagas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crês somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Aleluia, Jesus. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhes: Por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que com ele estavam, entrou aonde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Aleluia, Veja, Jesus. peço aos irmãos para repetir junto comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, fala ao meu coração. fala o meu coração. Amém. Glória a Deus. Veja para sentar-se. Ei, Jesus da glória. Aleluia. Eu creio que Deus ele fala com nós através da palavra. E eu, uma vez que fomos para a vila lá no encerramento da campanha, da penúltima que tinha lá, veio um pregador lá de Santa Catarina.
Muita coisa do que ele pregou hoje eu não lembro, mas Deus falou comigo uma coisa importantíssima. Aleluia. Porque eu tinha assim um certo receio, vamos dizer, quando eu dizia que está no meu coração, que Deus coloca no meu coração. Estava isso no meu coração, quero passar para a igreja. Então muitas vezes eu tinha medo de dizer isso, porque a Bíblia nos diz assim: o coração do homem é enganoso. Mas naquele dia Deus veio falar de uma forma assim que me tirou uma dúvida, Deus usando aquele pregador, onde ele fez a seguinte pergunta: aonde fica o coração do crente? Crente é todo aquele que crê em Deus, crê em Jesus, sabe que Ele é a única saída, a única fonte de vida. Aleluia. E ele perguntou onde fica o coração do crente, e ninguém respondeu. E eu também não sabia o que responder naquele momento, as pessoas para responder, mas ele mostrou assim: ele fica aqui, no cérebro. Porque nós temos um coração de carne, mas quando nós tomamos a decisão, muitas vezes movido por esse coração, Aleluia, Jesus. não é uma decisão certa, não é uma coisa certa, porque o coração muitas vezes ele vai nos colocar assim: eu não vou lá participar da igreja, porque lá ele prega o que não está no meu coração. Lá ele vai pregar não adoração à imagem, outras coisas, mas eu sinto no meu coração que eu tenho que adorar. E o coração é enganoso. Mas o coração da nossa mente, o coração da alma, se nós pensarmos com o coração da nossa mente, nós vamos conhecer a verdade e vamos aceitar a verdade. Glória a Deus, Então, aleluia. muitos não participam, até como no tempo de Jesus. Jesus foi direto, foi sincero. Eu falei ontem com o nosso irmão Mário aí, onde Jesus ele pregava em um lugar, e ele pregava e ele dizia assim a muitos: vocês me seguem não é pelas palavras de vida que eu tenho, vocês me seguem pelo pão que eu tenho multiplicado, pelo alimento. Ei, Deus, aleluia, a verdade, E muitos Senhor. hoje são assim, seguem pelo milagre. E Jesus ele falando assim naquele dia, ele fala: vocês comerão a minha carne e beberão o meu sangue. É claro, era difícil ter um entendimento do que ele queria dizer, do que ele falava. Hoje nós temos um entendimento. Toda vez que nós participamos de uma ceia, nós estamos participando, relembrando aquele preço que Jesus pagou por nós. E na verdade trazendo a cura para as nossas enfermidades, como nós cremos que ela é como o pastor falou, é um remédio espiritual. Aleluia, santo, 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 seu nome, Jesus. E nós participamos, e Jesus ele disse naquele dia que comereis o meu, a minha carne, bebereis o meu sangue, e muitos começaram a se retirar. E Jesus perguntou para os 12 que estavam com ele: querem vocês também se retirar? Mas Pedro ele diz assim: para onde iremos? É só o Senhor que as palavras. Ei, Deus, aleluia. Glória a Deus, esse Deus que nós hoje estamos aqui. Mas voltando agora à palavra, eu quero dizer uma coisa importante. Como eu falei, essa palavra falou no meu coração desde a primeira vez que eu vi, quando eu vi nosso irmão pregando, aonde Jairo ele era um dos principais da sinagoga. Ele era um daqueles mestres que eles muitas vezes tinham a lei deles, eles seguiam a lei do Evangelho, do Antigo Testamento. Mas lá tem muita lei que Jesus veio para explicar melhor como na verdade isso funciona. Lá onde eles também apresentaram aquela mulher que foi pega em adultério, eles levaram para Jesus. Talvez esse principal da sinagoga talvez estivesse lá junto, mas ele sabia que Jesus era poderoso. Por mais que eles tentavam não aceitar que eles queriam a glória para ele, seu nome, Jesus. mas ele sabia do poder de Jesus. E um dia, quando esse principal da sinagoga teve a filha dele doente, ele vai até Jesus, e o que ele faz? Ele reconhece que havia um poder em Jesus. Ei, Deus, Quando ele chega aleluia. na frente de Jesus, ele se prostra. A palavra vai dizer que ele prostrou-se na frente de Jesus. E na verdade, quando você tem teu celular, você tem a senha para o teu celular. A senha para Jesus era se prostrar para ele. Ei, aleluia, santo, seu Então nome, ele chega e se Jesus. prostra na frente de Jesus. E a palavra vai dizer que quando ele convida Jesus: vai lá, Jesus, e impõe as mãos sobre a minha filha para que ela saia e viva. Ele sabia que se Jesus fosse até a casa dele e pusesse as mãos sobre a filha dele, ela ia sarar e ia viver. E Aleluia, naquele santo, seu momento, nome, quando ele se Jesus. prostra, o que Jesus disse? Eu vou. Ele convidou Jesus, e quando ele se prostrou, ele acertou a senha. Jesus disse: eu vou.
Jesus para a nossa casa. Quando nós temos intimidade com Jesus, nós convidamos e quando nós se prostramos na oração, se prostramos para adorar, Ele vai até a nossa casa. Verdade, Jesus da glória. Mas como naquele dia Jesus está indo, e a palavra vai dizer assim, uma grande multidão seguia Jesus. Então eu quero, com isso nós podemos trazer um entendimento assim. Não é só eu que estou pedindo, tem uma multidão pedindo, tem alguém clamando. Aleluia! Jesus ele vai atender a todos. Jesus ele está indo talvez para a tua casa, está indo para a minha casa. Mas naquele momento, no meio daquela multidão, alguém toca em Jesus. E Jesus diz assim, alguém me tocou? Daí eles começam a falar com Jesus, como vai dizer que alguém te tocou em uma multidão dessa? Porque eles queriam dizer, todo mundo está te tocando. Aleluia, Tocando em Jesus. Jesus. Mas Jesus ele diz assim, alguém me tocou diferente. Aleluia. Então, glória a Deus, nós podemos ter um grande entendimento com isso. Talvez nós estamos buscando Jesus, mas não ainda daquela maneira como aqui a mulher, que ela chega até Jesus. E ela toca em Jesus. Ela toca, como diz na orla da vestimenta, ela toca por baixo, ela apenas toca, porque ela sabia, pela fé dela, ela sabia que se apenas tocar eu vou sarar. Aleluia. Jesus da Naquele glória. momento, por que nós podemos às vezes tentar entender por que será que ela teve que tocar, chegar de maneira escondida? Porque se ela chegasse abertamente e tocasse em Jesus, ela podia ser apedrejada. Porque alguém que está com uma doença dessa assim naquela época é uma pessoa como aqueles leprosos. Ela tinha que viver escondida. Jamais ela tinha direito, como nós temos hoje, de buscar esse Jesus. Ei, Deus, Então ela chega de aleluia. uma maneira assim silenciosa, se escondendo. E ela, por que ela chega sem coragem? Como a palavra vai dizer, temendo e tremendo, quando Jesus perguntou quem me tocou. Porque ela não podia abertamente querer tocar em Jesus, porque facilmente ela seria apedrejada naquela época. Mas Jesus diz quem me tocou, e ela confessa, e ela fala. E o que ela tinha? Será que eu creio que para cada homem é mais difícil entender o que ela tinha? Muitas vezes eu pensava, não, quando eu escutava essa palavra, assim, quando eu não pegava essa palavra mais a fundo, apenas uma doença, 12 anos, por mais que começasse com apenas com alguma feridinha, seja lá o que for, seriam sintomas simples. Mas qualquer coisa que dure alguns anos a mais, alguém pode imaginar como essa mulher estava por dentro. O tamanho do câncer que Jesus cura aqui, Ó Deus. a coisa, o que Jesus curou aqui, como foi falado aqui, como louvor, foi quase como uma ressurreição, porque ela estava praticamente morta. Aleluia. 12 anos, Nome de Jesus. pensando aquilo, 12 anos naquela situação. Pai, todo poder. Muitas vezes, talvez você está passando por um sofrimento, eu creio, eu não espero que Deus liberte cada um, seja na saúde, mas no mundo, como diz a palavra, nós temos